Então, nós vamos falar hoje, segundo o conto de Medusa, né? Que aconteceu há 3.000 anos. E a Medusa, como símbolo, o seu olhar petrificante sendo retratada com cabelos de cobra. Em Atenas, era uma belíssima sacerdotisa e não podia se casar. Em Acrópolis, Atenas, de 4.300 anos, Poseidon a deflorou, ou seja, a estuprou. E aí começa essa saga porque condenou psiquicamente todas as mulheres à prática do estupro, sendo uma prática de cunho estritamente pessoal da mulher. Ou seja, a culpa dessa prática e a culpa dos envolvidos está restrito à mulher. Isso trouxe na psique, durante séculos, a transferência emocional de um estupro. Então Poseidon a violou dentro do culto de Atenas porque ela era sacerdotisa. Atenas não se vinga de Poseidon porque ele era um deus. Então há um poder sobre isso, ou seja, os mais pobres e os mais fracos que são condenados, que são violados. Então, se você for pobre e for estuprada, o mais forte vai vencer, mesmo que ele esteja errado, porque não há conduta étnica nesse sentido. Então, essa é a mensagem. A mensagem da história durante Atenas, de milhares e milhares de anos, que começou a fazer efeito. Teve, então, uma necessidade de buscar com górgonas, ou seja, a morte. Ela é banida e assim ela transfere toda aquela beleza em bruxedo, ou seja, ela vai ficar feia e vai ser banida para uma ilha, virando uma górgona, que é similar aos blés ou seja, similar dos antigos egípcios e também do Rahu no calendário da Índia. São seres que possuem dentes avantajados, cabeça de cobra e estão fazendo as transformações, transformando assim o estereótipo da feiura, ou seja, a dor, o sofrimento dela ser uma sacerdotisa brilhante, independente do trabalho dela. Ela vai ser banida para essa ilha e lá ela vai ganhar um título onde todos irão atrás dela para tentar matá-la e receber esse poder. Então ela torna-se uma fonte poderosa, não do sacerdócio de Atenas, mas uma fonte negativa, entre aspas, porque ela foi violada, deflorada, e ela era uma sacerdotisa. Ela vai para lá e lá começam essa história em Micenas com o rei Acrísio, que tinha uma filha, e para ela não ter um bebê, ele aprisiona dentro de uma masmorra, similar ao conto de Santa Bárbara. Só que lá o Acrísio possui um complexo de Édipo extremamente irracional, referindo-se à sua filha como sua propriedade, o que é comum aos pais muitas vezes transferir para o filho a sua dimensão psíquica e até sexual, ou seja, tornando assim a sua filha como herança de ter um possível filho que tomaria o seu poder. Ela vai para a masmorra e lá Acrísio começa a ver luzes, vê as luzes no céu e vai ao encontro dessa masmorra pensando que ela tinha morrido e encontra ela com um bebê na mão. E esse bebê é Perseu. Perseu é filho de Zeus, o conquistador, o maioral, o forte, então a personificação do homem, Deus. Zeus entra no palácio de Dianã e na masmorra de Dianã, e lá com energias de ouro ele se apodera do seu corpo, fecundando assim. Então Perseu é um filho de humano um filho de humano com Deus. E aí eles voltam para a cidade e lá o Acrício, o dono da cidade, tenta casar-se com sua mãe. Ele é imediatamente no complexo de Édipo, ele é imediatamente colocado numa situação de dor, né? Ela é colocada numa situação de dor e o que acontece? O filho tenta salvá-la. Então ele ganha, Perseu
é meio humano e meio Deus. Ele vai à luta e ganha os pés de Hermes para poder voar. Então ele ganha um corpo para poder voar. Lá ele voa e vai até a ilha. E lá na ilha ele tem que encontrar as 3 bruxas que contêm os olhos. Então ele ganha um terceiro olho, porque obviamente ele vai encontrar Medusa, e Medusa é um ser reptiliano, né? Um conceito reptiliano, um conceito antiguíssimo que espantava as crianças, inclusive os adultos e todos aqueles que tinham o pecado. Então o pecado representa a Medusa, a mulher que foi afligida, que foi numa misoginia terrível, uma misoginia que hoje nós somos praticamente vítimas, toda a sociedade em si, dentro desse culto psicológico neural, onde as pessoas se referem à vítima como a culpada. E então Medusa se defende lá no seu jardim na ilha, estão milhares e milhares de pessoas. Acrício joga sua mãe no mar e lá ela volta, ela é resgatada e volta para a cidade com um bebê. Perseu cresceu e precisa defender sua mãe. Ele é pobre, ele não tem condição, e os deuses estão do seu lado. E ele vai à luta da cabeça de Medusa. Com o culto, ele entra no Grael, uma caverna onde há 3 bruxas cegas. Nessa conjunção é eclipsado no céu, aonde os olhos de Horus ou de Osíris, como assim se refere, decaem na constelação, fazendo com que os deuses se assimilem ao sagrado, ao céu, à astrologia. E assim ele furta os olhos das bruxas, que é o terceiro olho. Ele ganha o terceiro olho para ir até a ilha. Ele vai à ilha e lá ele combate Medusa com o seu escudo. Por trás, olhando no reflexo, ele bate de frente com Medusa e corta a sua cabeça. Volta para a cidade e ele é o campeão vencedor. O homem sempre na posição de vencedor, acima de uma mulher que foi fragilizada, brutalizada e colocada dentro de uma caverna com uma aparência um tanto anômala. E isso simboliza o quê? O sentimento, a rejeição, a culpa e a acusação. Todos esses sentimentos enfeiando uma pessoa, a imagem de uma pessoa. Então ele não conseguia ver a imagem dela de frente, ele precisava de um espelho. Um espelho para ver a imagem dela invertida e assim ela não poder afetá-lo. Porque os olhos dela eram tão mortais que ela petrificava. Ou seja, a justiça. A justiça, os olhos da justiça sobre as pessoas. Esses olhos são mortais e não adianta, por mais que as pessoas tentem ocultar, eles sempre estarão no consciente coletivo como um símbolo de verdade, de integridade psíquica do ser humano. Ou seja, nós precisamos contrabalancear esse mundo dual e esses são os olhos da dualidade. É os olhos de Horus, é os olhos do grande Egito, né, do Horus, e é os olhos de Xangô, dentro da simbologia africana, misturando um pouco, e também os olhos de Odin. Então nós temos essa fração que é um olho só, e de Zila que é um olho só. E não temos essa fração, ele volta para a cidade, apresenta a cabeça, Acrísio, e é o outro que está do lado de sua mãe tentando deflorar. Os dois viram pedras, ele vira o rei, centralizado seu poder e ganha todas as homenagens como um deus, um semideus. O homem sempre prevalecendo na questão da mulher, ou seja, na Grécia Antiga. E esses conceitos trouxeram hoje essa misoginia que nós vemos à torta e à direito e muitas vezes prejudicando certos tipos de conduta, até morais, ou seja, não há moralidade, mas misoginia, um ideal de misoginia, um ideal individual. Não está me afetando, não afeta você, então não afeta ninguém, mas tem uma pessoa que é afetada. Então, se não é comigo, eu não devo me preocupar. Mas uma hora, esses problemas rotativos, que o mundo obviamente é circular, chega até
a casa daquela pessoa. E aí aquela pessoa começa a ver a perspectiva que aquela outra pessoa atrás sentiu. Então, muitas vezes as pessoas não têm condição de ter filhos, ou muitas vezes os filhos estão sendo vítimas de violência sexual, as pessoas doam seus filhos ou entregam uma certa comunidade e aí elas começam a ser uma medusa, ou seja, a ter uma aparência disforme diante da sociedade. Ou mulheres que foram violentadas e tem a prática de acusar ou dizer que a pessoa o violentou. Torna-se também uma medusa, porque ela está acusando. Então, esse mito trouxe essa performance extremamente negativa à imagem da mulher, seja ela binária ou não binária, seja ela LGBT e tantas outras frações. Obrigado. Eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarevidente.